Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre a história da música, como que surgiu, alguns compositores importantes, dessa modalidade artística aí muito importante para a nossa cultura, Então, vamos lá. Bom, na Idade Média, de século V ao século XV, a música esteve ligada principalmente à religião, o cristianismo e à Igreja Católica. Os principais temas musicais desse período estavam relacionados a passagens bíblicas, vidas de santos, rezas e orientações religiosas. Então, neste período aí, a música esteve bem ligada aí à Igreja Católica. Então, os temas, as músicas que surgiram nesta época, eram músicas já que faziam relações às passagens bíblicas da época, geralmente, essas músicas eram tocadas na igreja, durante as missas e nos mosteiros, cantadas pelos monges, como no caso do canto gregoriano, Mas também havia a música laica não religiosa, que era tocada nas festas dos castelos, nas ruas e também em tavernas, espécies de bares aí desta época. Bom, os principais gêneros musicais da Idade Medieval, Canções trovadorescas, geralmente eram poemas satíricos ou amorosos, que eram musicalizados. Foi muito comum em Portugal durante o século XII e século XIII, O moteto, surgiu no século XIII aí e se caracterizava principalmente por músicas formadas pela mistura de dois ou mais textos de temas diferentes, de caráter popular, possuíam na maioria aí das vezes caráter satírico, ou seja, algo relacionado a deuses, fazendo sátiras aí. Então era esse tipo, esse gênero musical aí, o moteto, A missa, músicas de caráter religioso, cristão principalmente, cantado por coros durante as missas católicas. Então, os principais aí, Aí nós temos os condutos, Canções religiosas cantadas durante as procissões católicas, Geralmente eram cantadas pelas pessoas que estavam participando da procissão, Então, provavelmente aí, por esta razão, veja o nome conductos, As pessoas iam se conduzindo e ao mesmo tempo, cantando a canção, ou as canções. Octeto, nesse gênero, a melodia era fragmentada em várias partes e distribuída entre os instrumentos musicais. Então aí já aparece, os instrumentos onde eles realizam aí as melodias, Não temos vozes aí neste gênero musical, mas a aparição aí dos instrumentos. Talvez uma das primeiras aparições da música instrumental, Bom, principais compositores da música medieval. Nós falamos aí da música medieval, da Idade Média, da Idade das Trevas aí, mas é difícil acharmos um compositor específico. Então, olha só, trazemos aí uma pequena lista para vocês de alguns compositores dessa época. Então, nós achamos aí o Perotin, compositor francês da escola de Notre Dame. Foi provavelmente o criador do gênero moteto, que a gente acabou de falar. Uma de suas principais composições foi Magnus Liber Organi. Então é muito interessante se você puder pesquisar um pouquinho sobre esse compositor e a sua principal obra, Leonin, compositor
de órgão francês do século XII, tá? Também fez parte da escola de Notre Dame. Guillaume de Machaut, compositor e poeta francês, que se destacou pelo uso de várias novidades harmônicas, rítmicas e melódicas. É um dos principais representantes da Ars Nova, né? Novo método de notação musical. Olha só, que bacana. Sua principal obra foi a Missa de Notre Dame, né? Temos John Dunstable, um dos principais músicos e compositores medievais da Inglaterra, tá? É considerado um dos responsáveis pela inovação musical na Idade Média. Foi o criador da técnica do falso bordão inglês. Olha que bacana. Tipo de harmonização musical que teve grande influência na fase inicial da música renascentista. Essa parte que fala sobre o falso bordão é muito interessante, que nós que estamos trabalhando aí com música, neste caso, né, que não estamos falando apenas da história da música, mas também da música prática. Então é interessante observar como que acontece o falso bordão, né, criado por esse artista na época, certo? Nós temos aí Guilherme Dufay, foi um compositor flamenco da transição da Idade Média para o Renascimento, né? E obteve destaque pelo seu modelo musical de missa polifônica, né? Com vários sons, não tinha apenas um som apenas, né? Mas aí vários sons diferentes, certo? Os principais instrumentos utilizados aí na Idade Média, nós temos a rebeca, né? Instrumento com 3 cordas, que é tocado com o uso de um arco. A cítola, instrumento de 4 cordas, tocado com os dedos. A harpa, instrumento de corda de formato triangular. A charamela, instrumento musical de sopro parecido com o atual oboé. A flauta, né, que todos já conhecemos, aí, instrumento de sopro feito com o tubo oco de madeira com vários furos. O órgão, instrumento musical grande com teclas e pedaleira, né? Na Idade Média, os órgãos eram bem mais simples do que os atuais, né? Bom, e aí nós vamos para o Renascimento, falar um pouquinho sobre o Renascimento, né? Nesse período, na Europa, cresce o interesse pela música profana, né? Então, cresce aí já o interesse pela música que não era da igreja, né? Na Idade Média, nós vemos aí que quem tem a hegemonia da música seria a Igreja Católica, né? E já no Renascimento, os artistas já começam a produzir coisas, a produzir fora da igreja, né? Por isso o termo aí, no caso da música, música profana, né? A música também é trabalhada em várias melodias, né? Porém, ainda as melhores composições musicais dessa época foram feitas para a igreja, né? Nós temos aí compositores como Matteo Gasconi, Mateus Pipelari, italianos aí, né? Jacob Obrecht, John Brown e Joaquim de Press como um dos principais aí compositores da Renascença, onde vocês podem estar pesquisando aí um pouquinho a respeito, né? É interessante frisar que nós podemos achar vários conteúdos a mais, tá? Sobre o conteúdo aí da música renascentista, beleza? Bom, no Barroco, a música barroca foi assim designada para delimitar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera, né, e do oratório até a morte do compositor, maestro e instrumentista fantástico Johann Sebastian Bach. Então o Barroco ele tem aí, né, ele é definido entre o aparecimento aí da voz, né, do oratório falado aí na música, da ópera, né, até
a morte de Johann Sebastian Bach, né? Então, desde esse aparecimento até a morte de Bach, está definido aí como período barroco, né, na música, certo? A música barroca foi muito fértil, contendo elaborações, brilhantismo e imponência, né? Não vistos anteriormente na história da música. Fato esse, talvez devido à oposição aos modos gregorianos, até então vigentes, né? O que acontece? Nessa época, as músicas eram criadas basicamente, né, devido ter a Igreja Católica essa hegemonia dentro dos modos gregos aí, né, que foram dado esse nome em homenagem ao Papa Gregório I. Então, neste caso, a partir do Barroco, nós temos aí, né, músicas que são feitas em oposição aos modos gregorianos ou modos gregos, né? A criação aflorou no período barroco e diversos gêneros musicais foram criados. Olha só que bacana, né? Classicismo. Nesse período, a música instrumental passa a ter maior destaque, adquirindo porte, elegância e sofisticação. São sons suaves e equilibrados, né? E nesse período criou-se ainda a sonata, e os espetáculos de ópera passam a ter um brilho maior, bem como as orquestras se desenham e passam a ter grande relevância, né? Então, no classicismo aí, né, foram surgindo aí orquestras, né, grupos, orquestras de câmaras, né, e foram tendo aí aparecendo várias outras formas de fazer música, certo? E no romantismo, né, diferente da música no classicismo, que buscava o equilíbrio, né? No romantismo, a música buscava uma liberdade maior da estrutura clássica, né? Então já aí queria-se ter um rompimento aí do classicismo, né? E uma expressão mais densa e viva, carregada de emoções e sentimentos, né? Então, como a própria história da cultura, da arte fala, no romantismo o homem, né, ele tentou dar importância ao seu eu, né, às suas emoções, né, e falar um pouco disso. Então, na música não foi diferente. Buscavam a liberdade maior da estrutura, da estrutura clássica e uma expressão mais densa e viva, carregada de emoções e sentimentos. Os músicos, nessa fase, se libertam e visam, por meio da música, exprimir toda a sua alma, né? Então, realmente, os músicos tentam aí expressar um pouco dos seus próprios sentimentos, né? E a música do século XX, podemos dizer que esse período para a música foi uma verdadeira revolução, né? O entusiasmo foi grande, inovações, criações, novidades, tendências, gêneros e outros aparecimentos, né? Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.